Estamos aqui sintonizados no programa Agenda Econômica, que hoje está abordando a temática A Economia da Biomassa. O nosso convidado é o professor Luiz Vicente Gentil, da Faculdade de Agronomia da Universidade de Brasília, entre outras coisas, autor desse livro, 202 perguntas e respostas sobre biocombustíveis, que a gente já mostrou no primeiro bloco. Mas, professor, desmatamento, ele é inevitável para que se produza uma economia da biomassa de forma racional? Olha, essa pergunta é bastante apropriada, me sinto gratificado para dizer que não existe essa penalização, dizer que tem desmatamento no Brasil da forma com que é divulgado. Isso aí é errado. Em termos claros, tá? O nosso país tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tá, ok? Nós temos aí no nosso país praticamente 70 milhões de hectares que são usados, entendeu? Para fazer produção de alimentos e produtos industriais como óleos e tecidos, tá, ok? E nós temos ainda uma Amazônia com 8,6 milhões de quilômetros quadrados que nunca foi tocada, tá? Agricultores não vão desmatar a Amazônia uma questão de economia, não por questão de princípio. Isso não é falado, mais ou menos assim. O dinheiro necessário para tirar uma mata pesada como a Amazônia fica tão caro que nenhuma pessoa vai fazer isso, tá, ok? Tem alguns lugares, como o Acre, inclusive, que dito também floresta amazônica, que é cerrado. A região de Roraima também é cerrado, que nem o de Brasília. Então nós temos, além savanas, disso, né? são as savanas, tá? Então nós temos no nosso país, 170 milhões de hectares livres de boa terra, com topografia, com água, com todas as condições para serem plantados ainda e sem mexer numa reserva florestal, sem nenhuma região de áreas demarcadas e muito menos na Amazônia. O resto é mito, então? O resto é mito. Isso eu digo de viva voz. Existe uma guerra contra a agricultura brasileira, contra os energéticos que poderiam ser exportados, entendeu? Contra o nosso país, contra os nossos agricultores e contra a nossa agricultura. E poderia dar uma posição protagonista do Brasil na economia internacional, Brasil, de uma energia renovável. Nós temos aí 8 milhões de plantados com cana, entendeu? Nós temos quase a mesma coisa de área plantada com soja, que poderia produzir combustíveis substituindo óleo diesel, que é óleo vegetal refinado. Nós temos resíduos madeireiros, que 50% de todo o desdobro da madeira do Brasil, como todo no mundo inteiro, 50% são resíduos. Esses resíduos, eles são feitos, então, materiais que pode ser carvão, que atende às siderúrgicas de Minas Gerais, que é o grande mercado do carvão vegetal, e assim como também a serragem. Então, nós temos 21 milhões de toneladas de resíduos madeireiros livres que poderiam ser transformados em adensados, que briquete, o pelete, poderiam ser usados em carvão e poderiam então ser queimados como própria serragem em todas as indústrias, caldeiras e fornalhas, não só de indústria, como também empresas de serviços. E o que não é feito impedindo que esse aproveitamento seja realizado? São duas grandes vertentes. Não tem marco legal e a segunda parte, não existe uma normatização. Normas feitas pelo Inmetro e por associações classistas que digam quem faz o que e como, para que o Brasil possa exportar mais etanol, possa exportar mais briquetes e pellets e possa exportar, inclusive, o óleo vegetal refinado, que é usado na Alemanha, na Europa, de uma forma normal e que é proibido no Brasil. Proibido? Foi proibido porque foi feito projeto de lei de óleo vegetal refinado, da soja, foi apresentado aqui e esse assunto não foi para frente. E esse óleo vegetal refinado poderia ser usado em todas as máquinas agrícolas, que era a proposta original do senador, e que pode ser plantado, pode ser industrializado no campo e pode ser vendido. Se associações de classe podem vender óleo de soja refinado para todos os automóveis, caminhões do Brasil e navios, por que não faz? Quem que está contra os interesses da população brasileira? Agora, o senhor lembra também, em artigo recente escrito para o Correio Brasiliense,
a existência de 7,2 milhões de hectares plantados com eucalipto e pinos. Sim. Sendo isso 16% para uso da siderurgia, sim. Siderurgia, e 4% para uso como lenha sólida, né, de madeira. Né? O que é, então, o que acontece com isso? Que a maior parte dessa produção é destinada à produção de papel. Sim. Como é que deveria ser uma correta utilização? Olha, veja bem, nós temos aí 7,2 milhões de hectares com eucalipto, que é praticamente 80%, 85%, e o resto é pinos, tá? O eucalipto, que foi feito no tempo do General Geisel, que ele viu um grande mercado, porque com praticamente 5 anos se consegue madeira, entendeu? Então nós temos então essa área de eucalipto, ele foi feito para criar a indústria do papel e celulose no Brasil como altamente competitivo pelo baixo custo da celulose e do papel. E foi feito durante 10 anos uma série de favores fiscais e cresceu a indústria do eucalipto para fazer papel e celulose. Hoje o Brasil é um dos grandes produtores que tem qualidade e tem preço de papel e exporta para o mundo inteiro. Então, grande parte. Além disso, da papel e celulose, nós temos o que se chama o licor negro, a lixívia, entendeu? O liquor em inglês, em que quando se faz celulose e papel, a madeira tem 3 componentes químicos, que é a celulose, hemicelulose e a lignina, entendeu? A celulose e hemicelulose se faz papel, todo tipo de papel, mas a lixívia não. A lignina, que é o terceiro componente, a lignina, ela não se presta, então ela é transformada nesse licor negro, que é tipo de um resíduo, e abastece as caldeiras e os geradores de todas as indústrias de papel e celulose. Assim como cana não compra energia elétrica, ela gera a própria energia elétrica, as indústrias de papel e celulose são altamente competitivas porque geram sua própria energia elétrica. 60% a 68% de toda a demanda elétrica de todas essas indústrias vem da própria licor. Da própria. Nós temos aqui um outro ponto que eu gostaria da sua observação, que é o seguinte: já vamos para mais de 30 anos da produção de etanol no Brasil. Foi uma verdadeira novidade internacional, reconhecida, aliás, né? Só que os ganhos trazidos pelo etanol, entre eles o ganho ambiental de ter retirado da atmosfera cerca de 680 milhões de CO2, né? Toneladas de CO2. É preciso falar isso. O Brasil deixou de emitir 680 milhões de toneladas de CO2. É uma contribuição do Brasil para o clima mundial. Só que esse sistema de produção de etanol, que alcançou um mercado respeitável no mundo, ainda não conseguiu no Brasil incorporar a microdestilaria com a agricultura familiar, assentamentos da reforma agrária, que permitiriam regionalizar a produção, descentralizá-la, gerar emprego e renda nas regiões, eliminando o conhecido e irracional turismo do etanol, que às vezes é produzido a 3.000 quilômetros do local de consumo. Qual é o problema? Por que isso ainda não é feito? Olha, essa pergunta tem várias vertentes. Primeiro, uma questão de escala, ok? O etanol brasileiro é super barato porque tem 400 usinas que estão moendo 600 milhões de toneladas de cana e consegue ter uma escala, ou seja, com o mínimo de infraestrutura dividido pela quantidade de usinas, se consegue fazer isso muito barato. Outra coisa, tá? As usinas, eles têm um relacionamento muito fraterno, muito humano com os fornecedores de cana. Quando eu fui gerente de uma das usinas de São Paulo, nós tínhamos 50% de fornecedores de cana. Sim. Esses fornecedores de cana, eles têm um atendimento social altamente desenvolvido, em termos de família, de comida, de respeito, de cooperativas. Então, todas essas pessoas que trabalham como fornecedores de cana, pequenos produtores ou grandes produtores, eles fazem parte do conjunto da usina. Não é um sujeito que entrega a cana e é explorado, não tem nada disso, tá, ok? A questão de microdestilarias, quando minhas empresas de São Paulo, eu fazia projetos também de microdestilarias, elas são viáveis. Mas como é uma só, então não tem um sistema de se fazer, por exemplo, 2.000
produtores com 2.000 microdestilarias. Em forma de cooperativa. Em forma de cooperativa, vai ficar, é muito mais só fazer uma usina, que vai ficar muito mais barato do que fazer uma microdestilaria pequenininha. Não tendo escala, fica um preço muito alto. E o governo já está pagando um preço pelo etanol abaixo dos custos. Nós temos 50 usinas que já fecharam as portas nos últimos anos, porque o preço pago do etanol, porque quem faz a venda não são as usinas para o mercado brasileiro, é misturado. Então, está havendo um desmanche, isso não é eu quem fala, toda a sociedade que trabalha comigo. Mesmo com o aumento da mistura? Mesmo com o aumento da mistura, porque a mais agora, se o produtor do etanol não tem dinheiro para pagar os seus custos, ele vai se endividar. Então ele vai ter um canavial envelhecido, ele não vai poder fazer a modernização das indústrias, não vai poder crescer. Então, hoje em dia, nós temos o preço do etanol pago aos produtores, não pagam os custos. Dependendo, algumas empresas altamente sofisticadas, capital, tecnologia e gestão, ainda conseguem um lucrinho. Mas aquelas mais modestas, que não têm toda essa embocadura, estão pagando, estão se endividando e estão fechadas. E houve um grande curso de desnacionalização dessas indústrias, né? O capital externo comprou várias delas. Então, essa matriz está trocando, tá? Nesses últimos anos, com essa dificuldade de tecnologia e de administração, porque os usineiros são antigos, né? Em São Paulo é mais recente, é 1910 mais ou menos, 1920, entendeu? Então, não cresceu muito, tá? Então, vieram grupos estrangeiros, basicamente petroleiras, e empresas também do agronegócio, e começaram a comprar... As petroleiras comprando, né? Indústria de etanol. Mas são investimentos geopolíticos, não são... Interessante. É tema para outro programa. É outro programa, não é só técnico. O que o senhor acha da perspectiva da alcoquímica, com o potencial que ela pode despertar para a produção de fibras, indústria de plástico, a partir do etanol e de suas resinas? Isso não será uma grande revolução econômica e produtiva no Brasil? Você tocou numa parte muito importante. É a questão da química fina. Uhum. A química fina trata da parte de engenharia genética, engenharia química, fazendo com que bactérias e micro-organismos façam o processamento daquilo que se quer. Assim como o etanol é um açúcar pobre, até que o açúcar vira etanol. Então, eu que fui gerente de usina, tinha esse problema lá. Cada 15 litros do fermentado com as bactérias Saccharomyces cerevisiae, 14% é restilo, é vinhaça, e 1 é etanol, entendeu? Então, na Califórnia, 3 PhDs, nossos colegas lá, uns 10, 15 anos atrás, conseguiram desenvolver leveduras que não só sintetizam alcanos de 7, 8 carbonos, entendeu? Mas como também alcanos de 15 carbonos. Alcanos de 15 carbonos e alfa-metilnaftaleno significa óleo diesel. Professor, o senhor vai ter que voltar aqui, viu, para explicar e a gente fazer outro programa. O potencial é muito grande, não só econômico, como também de informação, né, não? Queria lhe agradecer aqui a sua presença, professor Luiz Vicente Gentil, autor do livro 202 Perguntas e Respostas sobre Biocombustíveis. Estaremos sempre de portas abertas. Agradecemos o convite do senhor e da TV Senado. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem nos enviar suas dicas, sugestões e críticas, olha aí na telinha 0800 61 2211, ou se quiserem baixar para copiar este ou outros programas da TV Senado, também está na sua telinha o modo de fazê-lo, www.senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa Agenda Econômica. Tchau.